Boa tarde, sétimo ano, e aí, tudo bom? Vamos começar o nosso novo conteúdo, né? Do módulo 2, capítulo 4. Estudando os seres vivos, animais invertebrados 2, reino animal. Dentro desse reino animal, nós vamos ver vários, né? Vamos começar pelos chamados anelídeos. Que são esses anelídeos? Os anelídeos, eles apresentam corpo mole e é formado por uma série de anéis. O corpo varia de comprimento, eles podem ser imensos, muito grandes, e podem ser bem pequenos. Vivem em ambientes diferentes, nos mares, nos rios, nos lagos e nos sólidos úmidos, certo? Eles apresentam um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer o quê? Que o sangue ele vai circular no interior dos vasos sanguíneos, então, circula por dentro. Eles possuem sangue vermelho, por quê? Porque eles têm a presença da hemoglobina no sangue deles. Tem um sistema digestório completo, que quer dizer isso, que vai desde a boca até o ânus, certo? Possui diferentes hábitos alimentares. Por quê? Porque eles são herbívoros, eles são carnívoros ou detritívoros, né? Então, eles comem folhas, comem carne e comem restos, né, de alimento. Continuando ainda nos anelídeos, né, eles se dividem em 3 classes diferentes: oligoquetas, poliquetas e irudíneos. Os oligoquetas, eles possuem poucas cerdas por anel. E as extremidades deles são bem afiladas, né? São bem finas. No exemplo aí, que eu botei, que tem as minhocas. É só vocês verem, né? Vocês já viram a minhoca. Então vocês verem que elas têm cerdas bem poucas e são bem afiladinhas, são finas. Os poliquetas, eles apresentam muitas cerdas, ou seja, o que é isso? Pezinho bem pequenininho. Possuem tentáculos na parte anterior do corpo, na parte final lá, eles possuem. O exemplo são as nereis, que é aquele também chamado de piolho de cobra. Os irudíneos, poucas ou nenhuma cerdas eles têm no corpo. Outros não tem nenhuma. Possuem ventosas na extremidade do corpo. O exemplo é a sanguessuga. Por que ele possui essa ventosa? Porque quando ele pega, né, no animal, ele com essas ventosas, ele vai sugar o alimento através dessa ventosa. Por isso que é sanguessuga. Aí vem a reprodução dos anelídeos, né? A reprodução dos anelídeos é sexuada e assexuada, ou seja, ela pode fazer por gametas e pode se reproduzir sem ser por gameta, ou seja, macho e fêmea. Elas também podem ser hermafroditas. Aí nós temos os chamados moluscos. Quem são esses moluscos? Eles apresentam corpo mole, geralmente abrigando uma concha externa. Ou seja, geralmente eles têm concha. O corpo dos moluscos apresenta 3 regiões distintas, que é a cabeça, pé e massa visceral. Massa visceral é o corpo deles. A classe de moluscos são os cefalópodes. Quem são eles? Polvos, lulas e os náutilos. Concha pode ser externa, interna ou ausentes. No caso, alguns cefalópodes, alguns moluscos podem ter, né, essa concha externa, pode ter a concha interna ou nenhum deles podem ter concha.
A concha é ausente. Ainda dentro dos moluscos nós temos os gastrópodes. São mais conhecidos como os caracóis terrestres, né? Os caramujos aquáticos e as lesmas. Esses são os gastrópodes. Maior parte possui a concha externa, ou seja, essa concha fica fora do corpo, não é isso? Aí nós temos ainda dentro dos molúsculos os chamados bivalves. Bivalve por quê? Porque ele possui duas conchas. Apresenta duas conchas. No caso, as ostras, os mariscos e os mexilhões. Aí o sistema digestório dos molúsculos é completo. Apresenta boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Tipo de alimentação é variado. Eles podem existir molúsculos herbívoros, podem existir carnívoros, detritivos, onívoros e parasitas. Também podem ter molúsculos parasitas de outros animais, né? Sistema circulatório pode ser fechado, como nos cefalópodes, e pode ser aberto, como nos gastrópodes bivalves, certo? A reprodução dos molúsculos é variável. Isso quer dizer o quê? Ela varia entre sexuada e assexuada, certo? Aí outra classe desses animais, outro tipo de animal, são os chamados artrópodes. Quem são eles? Os artrópodes apresentam apêndices ou pernas articuladas e exoesqueleto composto de quitina. O que é isso? Esses apêndices é como se fosse duas antenas, né? As pernas articuladas, que essas pernas se movimentam, elas fazem as dobras. O exoesqueleto é que esse esqueleto é fora, certo? Do corpo, é externo. Composto de quitina. O que é essa quitina? Essa quitina é a que dá a dureza nesse exoesqueleto. Principais grupos dos artrópodes. Os insetos. Ele vive em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns possuem asas. A alimentação é variada. Sistema digestório completo. Isso quer dizer o quê? Que vai da boca até o ânus. Corpo organizado em cabeça, tórax e abdômen. Tanto vocês vão ver lá a figurinha da formiga lá bem grande que tem no livro de vocês. Botei porque já tem lá no livro. Expiração por meio de pequenos tubos chamados traqueias, ou seja, eles se expiram pela traqueia, né? A reprodução sexuada, então precisa do feminino e do masculino, e a fertilização é interna, ou seja, a fertilização dentro do corpo. A maioria é ovípara, a maioria dos insetos. Algumas espécies são ovovíparas. Umas são ovíparas e algumas são ovovíparas. O desenvolvimento dos insetos ocorre de maneiras diferentes, ou seja, cada um desenvolve de uma forma diferenciada do outro. Aí nós temos ainda dentro dos animais, né, esses invertebrados, os crustáceos. Apresentam a carapaça de quitina. Olha aí, né, que é uma substância que ele tem. Mas também que dá vitamina, vai dar minerais para essa carapaça. Apresentam grande quantidade de apêndices, 2 pares de antenas na cabeça. Maioria de vida livre. Exemplo, aí nós temos a lagosta, o caranguejo, os sirídeos, os camarões, né? E etc. A organização do corpo dos crustáceos é variável, alimentação também variada, sistema digestório completo. As trocas gasosas, na maioria dos crustáceos, são realizadas por meio de brânquias. E a maioria tem sexo separado. Então, as trocas gasosas por meio de brânquias
Eles não respiram por pulmões, né? Não respiram pelos pulmões, sim por brancos. A maioria é sexo separado, ou seja, tem o masculino e o feminino. Aí ainda continuando, dentro desse nós temos os chamados aracnídeos. Quem são esses aracnídeos? São as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Eu não botei especificando cada um desses porque ia ficar muito extenso. Então vocês vão olhar lá, dentro do conteúdo, o que são cada um desses das aranhas, vão ver lá a figura e vai estar mostrando cada um desses animais. Dentro desses nós temos os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes são predadores, alimentam-se de pequenos artrópodes. A maioria dos diplópodes é detritívora, né? Mas também existem espécies carnívoras e onívoras. Mas a maioria, ele se alimenta de restos, né? De animais mortos, de restos de comida. Sistema digestório dos quilópodes e diplópodes, dos dois, ele é completo. Vai desde, né, a boca até o ânus. A respiração por meio do sistema de traqueias. Então, eles respiram por traqueias. A reprodução sexuada, masculino e feminino. Aí nós temos ainda, dentro desses, nós temos os equinodermos. Quem são esses? Esses equinodermos, eles apresentam a simetria radial. Seu esqueleto é interno, que é o endoesqueleto, fica dentro, é formado por ossículos, ou seja, pequenos ossos de calcário, né? Por isso que ele é bem resistente, é bem duro. Um exemplo aí de equinodermos é a estrela do mar, né? Os equinodermos são um grupo variável, pode ser organizado em 5 classes principais. Aí nós temos os asteroides, que é formado de estrela, a maioria tem 5 braços, que é a estrela do mar. Os equinoides possuem espinhos, não tem braços, possuem estrutura chamada de lanterna de Aristóteles. São o ouriço do mar e a bolacha da praia. O que é essa lanterna de Aristóteles? É como se fosse a boca. Então eles raspam, né, os alimentos para comer, eles raspam nas pedras, nos calcários, nas coisas para poder se alimentar. Aí nós temos, continuando, os ofiuroides. Olha que nome complicado, né? Vocês vão ver aí. Esses ofiuroides têm 5 braços, é diferente dos braços da estrela do mar, né? Que são mais grossos. O dele é mais finos. E esses braços são conectados ao disco central, ou seja, a parte circular dele. É chamada serpente do mar, um exemplo aí. Aí nós temos os crinoides. Os crinoides têm braços longos e ramificados. A boca é voltada para cima. Alimentam-se de partícula em suspensão na água. É o lírio do mar. Então, as partículas que ficam suspensas, aí esse lírio do mar vai se alimentando. Os olaturoides, que são eles, não possuem braço, o corpo é bem alongado. Alguns são cavadores, ou seja, eles cavam para poder. Outros rastejam, né? Apresentam estruturas com pés bucais ou tentáculos ao redor da boca. Então, esses pés aí, a estrutura dele, fica ao redor da boca. Os pés bucais ou tentáculos. Um exemplo aí é o pepino do mar, certo? Então, isso aí é o conteúdo de vocês, que vocês vão passar a ver, a estudar. Vejam, leiam com bastante atenção, façam todas as atividades, certo? Da página 258 e 259, da 274 até a 276 e da 282 e 283, certo? Então, meus amores, tchau. Espero que vocês façam tudo, que em breve, se Deus quiser, a gente se encontra. Beijo!
Tchau, tchau.